de Godoy para fazer a leitura de um texto bíblico. Convido a todos para que fiquem em pé. Aconteceu que, caminhando para Jerusalém, Jesus passava entre a Samaria e a Galiléia. Quando estava para entrar num povoado, 10 leprosos vieram a seu encontro. Pararam à distância e gritaram: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: Ide apresentar-vos aos sacerdotes. Enquanto caminhavam, aconteceu que ficaram curados. Um deles, ao perceber que estava curado, voltou, glorificando a Deus em alta voz. Atirou-se aos pés de Jesus, com o rosto por terra. Ele agradeceu. Este era um samaritano. Então Jesus lhe perguntou: Não foram 10 os curados? E os outros 9 onde estão? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro. E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Palavra do Senhor. Cumprimento a todos os vereadores, funcionários da casa, imprensa, comunidade que nos visita aqui nessa noite, sejam todos muito bem-vindos. A todos aqueles também que nos assistem pelas redes sociais, em especial o seu Paulo Link, que vai estar aqui no final, aqui mais para a parte final, para falar do seu livro também, Convívio com os Netos. Sejam todos muito bem-vindos. Seja bem-vindo, seu Paulo. Determina o secretário, o vereador Diego Francisco, que faça a leitura da ata. Ata da 10ª, 364ª sessão ordinária, realizada em 15 de outubro de 2019. Coloco a ata em discussão. Em votação, quem for favorável permaneça como está, quem for contrário que se levante. Declaro a ata aprovada por unanimidade. Determina o secretário que faça a leitura das correspondências recebidas. Ofício da Guarda Municipal, em resposta ao pedido de providência número 152 de 2019, do vereador Diego Francisco. Do Executivo Municipal, encaminhando em anexo aviso número 145 de 2019, sobre verbas públicas federais. Do Executivo Municipal, encaminhando respostas do pronunciamento do vereador Carlos Boni na palavra livre da sessão ordinária do dia 15/10 de 2019. Do Executivo Municipal. Vereador Sérgio, todas as correspondências são lidas dessa forma sucinta. Se a gente abrir precedentes, vai tornar muito longo a leitura. O vereador pode fazer a leitura nos seus 5 minutos de liderança, como líder de bancada. E o senhor pode pegar aqui a resposta aqui com o secretário e daí fazer a leitura. Obrigado. Do Executivo Municipal, encaminhando resposta do pedido de informação número 50 de 2019, do vereador Diego Francisco, e PP número 317 de 2019, do vereador Euclides Tizian. Passamos, então, para a ordem do dia. Antes de passar para a ordem do dia, eu só gostaria que ficasse também registrado em ata que aqui na Câmara de Vereadores, às vezes, a gente tem algumas dúvidas com relação ao protocolo de moções. E eu conversei com a nossa assessoria jurídica, o Dr. Felipe, e ele procurou aqui os projetos de resoluções. Então, para deixar bem claro para todos os vereadores, que tem uma resolução de 2017 que regulamenta o protocolo de projetos, e não está incluído as moções. Então, as moções podem ser protocoladas, sim, na segunda ou na terça-feira, se necessário. Até porque moções, elas são de várias formas. Pode ser de apoio, pode ser, né? Então, as moções, elas podem ser feitas no dia já protocoladas sem nenhum problema. Então, para todos estarem cientes disso. Até a gente pede desculpas se a gente causou algum transtorno, né, devido a isso em algum momento, mas a gente foi verificar a lei e na interpretação da lei é isso, então.
Tá? E os projetos têm que ser sempre assinados pelos autores ou pelo autor. Se tiver autor e apoiadores, não tem problema dos apoiadores assinarem depois. Quem tem que estar assinado para protocolar é o autor ou autores, se houver mais de um. Certo? Daí acho que fica bom para todo mundo e a gente pode protocolar as moções, então, em qualquer momento. Passamos, então, para a ordem do dia. Solicito que o secretário faça a leitura dos pedidos de providência e pedidos de informações. Pedido de providências número 328 de 2019, autor vereador Carlos Boni. Pedido de providências número 329 de 2019, autor vereador Diego Francisco. Pedido de providências número 330 de 2019, autor vereador Diego Francisco. Pedido de informação número 51 e 52 de 2019, autora Veridiana Monteiro. Pedido de informação número 53 de 2019, autor vereador Diego Francisco. Todos os pedidos serão encaminhados ao Executivo. Solicito que o secretário faça a leitura do projeto a ser votado. PL 79 de 2019, do Executivo Municipal, que define a obrigação pecuniária de pequeno valor que trata do artigo 100 da Constituição Federal e do artigo 87 do ADCT e da outras providências. Solicito que o secretário faça a leitura da conclusão do parecer da Comissão de Constituição e Justiça. De acordo com o parecer número 92 de 2019, de expediente número 110 de 2019, da Comissão de Constituição e Justiça disponível no site da Câmara, o PL 79 de 2019 está apto a ser votado. Coloco o projeto em discussão. Presidenta, eu solicito vistas desse projeto de lei. Concedido, vereadora, pelo prazo de uma semana, conforme o regulamento da Casa. Solicito que o secretário faça a leitura do projeto novo. PL 81 de 2019, do Executivo Municipal, que estima a receita e fixa a despesa do município de Estância Velha para o exercício de 2020 e da outras providências. Baixo o projeto para a Comissão de Constituição e Justiça, em seguida para a Comissão Parlamentar Fiscalizatória. Esgotada a ordem do dia, dou início à palavra livre. Vereador Lotário. Não precisa nem. Hoje eu não preciso. Não sei se nem eu vou falar. Cumprimentando a presidente Veridiana, cumprimento o secretário Diego, vereadores, vereadora Márcia, funcionários da casa, doutor Felipe, demais vereadores, sou representante CDL, amigo Daniel, a nossa imprensa. Boa noite especial, Paulo Link, nosso escritor, lançando o seu livro essa noite. Também outro escritor, Nestor Train, André Fleck, boa noite, secretário. E demais autoridades aqui presentes, presidentes de partido, ex-vereadores, e aquelas pessoas que nos acompanham pelas redes sociais. Quero ser bem breve essa noite, mas vou talvez deixar uma sugestão ao Executivo. Como nós temos aqui bastante representantes da saúde essa noite, inclusive nosso amigo Emic Jacó, que fazia parte do conselho, hoje só dando uma mão, sempre pronto, preparado para ajudar também, amigo Pedro Condsa. Se fala muito nosso hospital, a nossa saúde de Estância Velha. Talvez a sugestão que eu quero deixar aqui, a primeira coisa que quando se fala em terceirizar ou sei lá, fazer com o nosso hospital, se diz que existe uma falta de leito. Que ninguém vai abraçar uma causa, um hospital com 50 leitos, que é o nosso hoje. Eu ia deixar uma sugestão então ao Executivo. Me lembro há 4, 5 anos atrás, quando botamos algumas
alguns lotes do nosso município à venda para a construção da nossa prefeitura, que foi feita uma avaliação 2 vezes e, na verdade, a prefeitura não saiu. Quero deixar, então, a sugestão, de repente, para que pudéssemos fazer um acréscimo nos nossos leitos do nosso hospital, que seja lá procurado, talvez, alguns investidores do nosso município, ou mesmo construtores, para que pudemos, de repente, fazer uma parceria para que seja construído mais 20, 30 quartos no nosso hospital. Que aí eu tenho certeza, pelo que eu escuto dos mais entendidos da saúde e de planejamento, que é o Jacob, ia me falando há muito tempo, que o nosso hospital é pequeno e por causa disso que ele passa por essa crise. Então fica essa sugestão, eu acho que os senhores vereadores também há de concordar, como estão falando em crise, reduzir gastos, de repente, realmente a prefeitura talvez não tenha condições de fazer isso. Mas eu acho que com um bom projeto, eu acho que nós vamos chegar a um denominador comum. Claro que é uma certa demora que existe, a gente passou por isso 3, 4 anos atrás, teve vereadores aqui que sabem, foi feito avaliações, e aí tem empresas que entram com recurso, muitas vezes, porque a avaliação foi mal feita. Uma vez ela foi feita, inclusive, aqui por imobiliárias do nosso município, que eu não concordo também. Eu acho que temos que sim trazer uma empresa de fora, talvez, para fazer a avaliação, que ela fica mais correta e mais transparente. Fica então a sugestão a todos, mesmo para os vereadores também, que ajudem nessa causa, que analisem, não quero ser o dono da verdade, vocês também podem analisar, e de repente chamar o executivo para uma reunião para ver a possibilidade de fazer essa permuta, essa troca por áreas existentes no nosso município. Muito obrigado. Vereador Carlos Boni. Boa noite à presidência, aos colegas da mesa, aos colegas vereadores, aos colegas dessa casa, às pessoas que se fazem hoje aqui presente e às pessoas que nos assistem aí pelas redes sociais. Para concluir aqui o que o colega acabou de falar em relação ao hospital, não é essa a minha pauta, mas, enfim, para colocar alguma coisa também. Primeira coisa, a gente tem reparado e muitas vezes a gente tem debatido aqui sobre a questão de estar colocando band-aid em cima de ferimentos, onde ele tem que ser estancado, tem que ser suturado, e só um band-aid não vai resolver a situação. Então, assim, quando a gente fala em termos de hospital, né, aqui tem alguns colegas aí, construtores também, além do Django, que é meu colega aí, que entende de construção, está lá o seu Chico, né, o pai do Diego Francisco, que também é meu colega, trabalhando já muito com isso. Então, a gente tem um pouco de entendimento sobre como é que se funciona dentro da construção. Não basta simplesmente colocar leito ali, colocar de qualquer jeito, sem planejar, sem ver. Nós temos uma recepção ali onde a pediatria do hospital de Estância Velha cabem 7, 8 pessoas, uns por cima dos outros. A pediatria não, desculpa. A recepção do hospital cabem 7, 8 pessoas, uns por cima dos outros. Tu chega ali, tu não consegue entrar direito. Se é um dia chuvoso, tem 4, 5 ali fora. Então tem que ser pensado toda a estrutura. Muito se falou aqui, as colegas, principalmente na questão do acolhimento. Hoje tu vai num dos postos novos, né, e tu tem lá toda uma estrutura para acolhimento e tudo mais, tem onde ficam as pessoas que estão esperando, onde tem as mãezinhas esperando com as suas crianças. Então tem que ser pensado em toda a estrutura. Não é simplesmente nós erguer 4 paredes, porque isso seria o simples, erguer 4 paredes, porta, janela, está ali os quartos, né, tem os seus leitos e está tudo resolvido. Não é um conto de fadas. E a gente não precisa de meias soluções. Nós precisamos de grandes soluções, bem pensadas e que possam ser feitas rapidamente. Entendeu? Sempre a gente chegar aqui com a desculpa de que não tem dinheiro, de que não tem isso, que não tem aquilo. Aí, infelizmente, um colega agora comentou aqui, né, que no segundo mês da gestão, de repente, não é nenhuma crítica à gestão, tá? No segundo mês da gestão, já era discurso
notório de todos, a falta de dinheiro. No segundo mês de gestão, já faltava dinheiro, sabe? Então, ou seja, questão de programação, de organização de uma pessoa que passou 4 anos estagiando como vice-prefeito, enfim. Mas voltando, questão de problemas e soluções. O que a gente tem reparado, e uma coisa que eu já citei várias vezes aqui nessa tribuna, nessa casa, que me marcou até, e é em cima disso que a gente procura sempre trabalhar, logo depois da eleição, quando eu vim aqui assistir algumas sessões aqui, o hoje atual vice-prefeito do município, ele sempre dizia aos colegas e aos futuros que não se trouxesse problemas sem trazer soluções, né? Então a gente procura sempre, quando traz um problema, quando cita um problema, trazer uma solução. Pois a solução nessa questão do hospital, primeiro é planejamento, organização, corte de gastos, tá? Que se faça um acolhimento decente para que as pessoas se sintam realmente integradas e que não esteja um tossindo por cima da criança do outro, para que realmente possa ter um atendimento, orientação, né? Explicação para as pessoas, para que elas saibam o tempo e o porquê que tem que demorar, e não é porque é hospital público que não vai demorar, porque eu vou na Unimed levar meu pai, porque meu pai tem, eu não, mas meu pai tem Unimed e eu fico lá às vezes 2, 3 horas esperando também, e é plano de saúde pago privado. Então aqui também a gente não vai achar que vai chegar ali em 10 minutos e ser atendido, mas as pessoas elas têm que ter uma boa informação do que está acontecendo. E é isso aonde a maioria das pessoas se queixa, que não tem esse acolhimento e não tem essa informação. Essa é uma das soluções. Outra coisa que eu achei muito importante, todo mundo bem sabe que, como a grande maioria aqui, eu não sou muito assíduo das redes sociais, apesar de eu achar que não tenho certeza que é uma ferramenta importantíssima hoje em dia para conversa, para debate, para diálogo, para discussões, enfim. Não sou muito assíduo porque muitas pessoas, às vezes, chegam em casa, se indignam porque o cachorro estava na frente do carro, e aí entram brabo, pegam o celular e começam a postar o que bem entendem no Facebook, sem ter conhecimento, sem ter noção do fato em si. Por isso eu sempre prefiro a conversa olho no olho, onde as pessoas medem melhor as palavras, né, e provavelmente vão buscar soluções em conjunto, e não simplesmente filosofando em redes sociais. Mas algumas vezes, a gente também entra na rede social para filosofar junto com os colegas e junto com os estancienses. Solicito meu espaço de liderança, senhora presidenta. Concedido. O que eu notei na última semana, não que me chateie, porque, bueno, isso é uma democracia, cada um pode ter o seu próprio pensamento, que se debateu muito sobre justamente isso, né? Pessoas que falaram muito sobre problemas e soluções, pessoas que estão na gestão, pessoas que foram concursados e agora estão aposentados, pessoas que estão colocando seu nome à disposição para o próximo pleito, enfim. E se debateu, e eu vi que aquele debate gerou um sem fim de comentários que quase pareciam capítulos de livro, sem solução. Pessoas que estão na gestão, sem solução, e um pedindo a solução para o outro. Pessoas que trabalharam como concursados, pessoas técnicas com um conhecimento vasto, né, sem solução. Todo mundo atirando pedra, ninguém dá solução. Ninguém deu solução. Então eu acho infrutífera uma discussão onde todo mundo queira debater, todo mundo queira filosofar sobre algum tema, sobre algum assunto, sobre a saúde, sobre a gestão, dizendo que todo mundo que está aqui é ruim, só quem está fora é bom. Daqui a ano que vem, no caso 2021, vão entrar outros 9, e esses 9 que estavam lá fora, então, hoje eles são bons, mas quando eles estiverem aqui, eles vão ser ruins. E aí vão ser bons que estão fora. E, sabe, é bastante cansativo essa filosofia vã, né, essa filosofia fraca, de pessoas que, de repente, no anseio de estarem representando o município, esquecem dos conceitos principais de que olhar para o cidadão em primeiro lugar. Então, assim, por favor, nessas discussões, tragam soluções. A exemplo do que o vice-prefeito solicitou uma vez para nós, tragam o problema. O problema é muito importante, mas tragam as soluções, porque só debater o problema não gera uma solução por si só. E aí eu volto a dizer agora, falando das soluções, nós temos aqui, inclusive o colega Saci uma vez comentou, e a gente vem comentando, antes de ser colocada essa rótula, várias vezes foi indicado a abertura dessa rua aqui em cima, junto com a avenida aqui do Fórum, do Bickel aqui, né, enfim, foram várias vezes comentados, né, colega? Pois interessante é o quê? Interessante é que os proprietários, os lindeiros desta área, querem a via aberta. Os lindeiros querem a via aberta. Melhor,
Os lindeiros querem pagar pela abertura da via, querem pagar o calçamento, querem pagar o encanamento, querem pagar tudo, deixar a via aberta e deixar a via pronta para a utilização. Falta a vontade do Poder Executivo atual, no caso, seja o que tenha sido com o anterior, de simplesmente se reunir com essas pessoas e assinar o documento para que eles possam fazer aquilo que nós deveríamos estar fazendo. Então, falta muitas vezes vontade política de pegar e deixar a coisa acontecer. Então, se porventura a pessoa não tem capacidade de fazer acontecer, pelo menos não seja um entrave para que o município continue o seu desenvolvimento. Tá? Outra coisa importante, a gente tem andado pelo município, assim como todos os colegas, sempre no anseio de buscar soluções, de buscar situações, né? E por incrível que pareça, a gente tem encontrado um sem fim de pessoas, muitas pessoas, empresários, muitos profissionais liberais de várias áreas, no anseio de ajudar o município. Ajudar o município. Eles querem participar, eles querem ajudar, eles não querem cargo. A exemplo do que o próprio Jacó está fazendo agora, né? O Jacó está auxiliando, não tem cargo, não tem remuneração. É isso, né, Jacó? Hoje está fazendo só um auxílio. A exemplo do que o Jacó está fazendo, várias pessoas ligadas à saúde, vários empresários têm nos procurado, porque eles querem auxiliar. Eles querem auxiliar o município a andar para frente, estancar o sangramento e andar para frente. Seria importante, de repente, até a própria gestão, que provavelmente também tem contato com todo esse pessoal aí linkado no município, para que se buscasse, então, essas soluções. E fica também aqui a convocação, né, a essas pessoas. Está aqui o meu telefone está no meu perfil de Facebook, é fácil acesso. Tragam essas ideias. Tragam essas ideias para que a gente venha debater. Tragam essas ideias para que a gente debata, seja no seu escritório, seja na sua casa, seja no seu local de trabalho, aonde for. Tragam ideias para que a gente possa montar essas ideias, criar projetos e melhorar o município, para que a gente possa estar auxiliando o Poder Executivo. E se não for para nós, levem diretamente ao Executivo. Entendeu? Nos procurem, nós estamos aqui para isso. Muitas vezes nós, procurando que estamos, não batemos na casa certa. Então, nos identifique a casa para que a gente possa estar conversando com a pessoa certa para encontrar a resposta certa para o problema que existe hoje no município. Então, fica aí, mais uma vez, a gente se deixa à disposição, só concluindo, senhora presidente, a gente fica aí à disposição do município de Estância Velha, de todos os estancienses, para que a gente encontre soluções. Os problemas estão aí. Os problemas estão aí, seja ele o exemplo da obstetrícia, ou enfim, tantos problemas que nós temos aí. Eles estão aí. Nós ficar massacrando em cima do problema não vai resolver o problema. Nós temos é que buscar e encontrar soluções para então, no futuro, isso ser só uma leve lembrança. Obrigado a todos e que tenham todos uma boa semana. Vereador João de Godoy. Senhora presidente, a mesa, colegas vereadores, funcionários da casa, a imprensa, Nestor Traem, Paulo Link, muito importante, e a sua esposa, esse lançamento do segundo livro, muito importante. O colega vereador Boni falou, estagiando como vice-prefeita. Eu quero também cumprimentar o secretário de obras que está aí, o André. Inclusive a vice-prefeita não tinha nem sala para atender as pessoas. Não tinha nem telefone. Ela atendia na praça. Ela ia lá para Campo Grande, na escola, na subsecretaria lá, para atender as pessoas. Que o prefeito, que era o Valdir Dilo, que não deixava a vice-prefeita atuar como vice-prefeita. Então, ela não aprendeu nada. O prefeito não deixou. É muito fácil atirar assim do ventilador, aí, né? É muito fácil. A empresa que estava no hospital, a ESEF, destruir o nosso hospital. Destruir os leitos do hospital. E ainda para piorar a coisa, levaram até as campainhas junto. As campainhas dos quartos levaram junto. Isso ninguém fala.
E é muito fácil tirar pedra no telhado do vizinho. Só que o telhado é de vidro. E essa pedra pode voltar e quebrar também o vidro do seu telhado. É muito fácil criticar. Vamos ajudar. Por que não vamos se unir e ajudar? Como aqui nós temos 2 enfermeiras. Comenta muito em saúde. Vamos nos ajudar? A gente quer que nos ajude. Não só criticar. E hoje também, essa noite não é um dia igual às outras, terça-feira. Hoje é um dia especial ao Paulo Link, sua esposa, seus netos, que está lançando o 2º livro. Estância Velha está de parabéns. Mais um escritor, como Nestor, filho do Voltaire. Então, hoje é uma noite muito especial a vocês, que não só a Estância Velha está de parabéns, e sim, Paulo, o bairro Floresta. O bairro Floresta está de parabéns também por ter um escritor no nosso bairro lançando o 2º livro. Boa noite a todos e muito obrigado. Vereadora Márcia Ribeiro. Senhora Presidenta, colegas vereadores, colegas servidores da Casa, todas e todos aqui presentes, uma boa noite. Meu colega vereador, eu gosto da sua frase, tem que ajudar, só falta nos ouvirem. Quero aproveitar esse espaço aqui para fazer a leitura de um ofício da Comissão Especial Parlamentar Fiscalizatória, de um encaminhamento que a comissão está fazendo a partir da reunião que tivemos ontem à tarde. Então, vou aproveitar o momento para ler o ofício na íntegra, até para conhecimento de todos os colegas vereadores da Casa. Ofício Comissão Especial Parlamentar Fiscalizatória, número 54, de 2019. Estância Velha, 22 de outubro de 2019. Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal. A Comissão Especial Parlamentar Fiscalizatória, por intermédio de seus membros, vem respeitosamente, perante Vossa Excelência, requerer as informações a seguir descritas. Esta Comissão Especial Parlamentar Fiscalizatória roga esclarecimentos acerca do andamento da sindicância ou processo administrativo disciplinar em relação aos servidores públicos Heloíse Gerard e Mauri Martinelli. Levando em consideração a investigação policial de ambos os servidores acima supramencionados e o mandado de intimação do Poder Judiciário, que afastou os servidores acima supramencionados, datar-se de 24 de maio de 2019, onde nele consta: os indícios de cometimento dos delitos investigados pelos representados são fortes, haja vista a própria declaração da funcionária pública Heloíse. Esta comissão requer o porquê da não conclusão da sindicância e o processo administrativo disciplinar, tendo em vista a disposição do artigo 190, parágrafo 3º, da Lei Municipal 1041, de 1990. E assim assevera: dentro do prazo de 30 dias, prorrogáveis por mais 30 dias, a critério da autoridade competente, far-se-á o relatório conclusivo da sindicância, bem com a dicção do artigo 194 da mesma lei municipal, assim transcrito. O prazo para a conclusão do processo administrativo disciplinar não excederá de 60 dias, podendo, a critério da autoridade processante, ser prorrogado por mais 30 dias, quando as circunstâncias assim o exigirem.
Ao realizar-se a soma de todo o prazo possível da sindicância, assim como todo o prazo temporal para a conclusão do processo administrativo disciplinar, tendo por base a data de 24 de maio de 2019, data do mandato de intimação que afastou os servidores públicos mencionados neste ofício. Chega-se a 150 dias e que, de 24 de maio de 2019 até a data deste ofício, 22 de 10 de 2019, perfaz o lapso temporal de 151 dias. Esta Comissão Especial Parlamentar Fiscalizatória pede esclarecimentos sobre a razão de ter se aberto sindicância ao invés de instaurar-se diretamente o processo administrativo disciplinar, o PAD, tendo como fundamento as disposições da Lei Municipal número 1041 de 1990, que assim disserta. Artigo 184. As irregularidades serão apuradas por meio de, primeiro, sindicância, quando não houverem elementos suficientes, a sua imediata determinação, ou a identificação do servidor faltoso. Segundo, processo administrativo, quando a sua gravidade, decorrente de denúncia ou representação formulada por escrito, com identificação do subscritor, ou decorrente de sindicância, ensejar a demissão ou a cassação da aposentadoria ou da disponibilidade do servidor acusado. Do artigo acima referido, vê-se que a sindicância solicita o meu espaço de liderança. Concedido. Vê-se que a sindicância serve para reunir elementos ou identificar o servidor faltoso, mas isso já havia sido realizado pelo órgão policial, tanto que transcreve-se novamente e é certo do mandado de intimação que afastou os servidores públicos. Os indícios de cometimento dos delitos investigados pelos representados são fortes, haja vista a própria declaração da funcionária pública Heloíse, sendo que neste mesmo mandado consta a identificação dos servidores públicos. Desde já agradecemos a atenção e renovamos votos de estima e consideração. Assinados, vereadora Márcia Ribeiro, presidente da Comissão Especial Parlamentar Fiscalizatória, vereador Carlos Boni, relator da Comissão Especial Parlamentar Fiscalizatória, e vereador Diego Francisco, secretário da Comissão Especial Parlamentar Fiscalizatória. Vossa Excelência, Prefeita Municipal, Maria Ivete de Godoy Grade. Então, faça necessário buscar informações acerca, né, da sindicância ou do processo administrativo disciplinar desses servidores. Quero aproveitar também o tempo que me falta aqui para comentar um pouquinho de uma reunião que tivemos hoje à tarde com a gestão da Secretaria Municipal de Saúde e as coordenações da rede de atenção básica. É uma reunião que ocorre mensalmente para discutir o trabalho, fazer o planejamento, né, do trabalho da rede de atenção básica. Então, entre as pautas, foram mais de 10 pautas para esta reunião, entre as pautas também constava a questão do fluxo das gestantes, né? Quem acompanha as sessões nesta casa e acompanha a minha fala, lembra que na semana passada eu fiz um comentário em relação ao fluxo, né, da falta de diálogo e de conversar sobre esses fluxos. Hoje, então, foi a terceira reunião, que entre as pautas da reunião de coordenação estavam também a discussão do fluxo para as gestantes, né? Só que o fluxo trazido hoje para esta reunião é um fluxo do protocolo de Manchester, que é um fluxo que discute a questão dos fatores de risco a nível hospitalar, né? E entre estes fluxos, então, claro, consta o fluxo de atendimento às gestantes que chegam no serviço hospitalar necessitando de atendimento.
Então, quero aproveitar aqui para dizer, né, de que tivemos uma reunião muito produtiva durante a tarde, das 13 às 17 horas, sem intervalo, sem sair da sala, muita discussão durante a tarde, mas que, mais uma vez, a gestão não trouxe um fluxo definido para as nossas gestantes, que, a partir do dia 1º de novembro, começam a ser atendidas no Hospital Centenário de São Leopoldo. Né? A gente precisa ainda melhorar este fluxo. Então, foi trazido um fluxo hoje à tarde. O que me entristece um pouco é a forma como o Executivo utilizou do espaço dessa reunião para já durante a tarde divulgar no jornal, em grande manchete, né, dizendo que Estância Velha, equipe de saúde reúne enfermeiras para tratar do novo fluxo das gestantes. Então, só para esclarecer, né, a nossa população e quem acompanha também o site do jornal, de que esta reunião ela não foi exclusiva para discutir fluxo. E esse fluxo não foi construído junto com a rede. Né, que é isso que a rede está pedindo, é construir um fluxo de atendimento às gestantes no Hospital Centenário, um fluxo que é construído junto com a rede de atenção básica, com quem atende as gestantes no pré-natal. Vereadora, só para corrigir, não é dia 10? O que, vereadora? Em São Leopoldo, o início? Não, dia 1º. Passou dia 1º? 1º de novembro. Tá? Então, deixo aqui o registro, né? Reafirmo que foi uma reunião importante, como todas as reuniões que nós temos para discutir o nosso trabalho, o nosso processo de trabalho, mas que as coisas não se dão. Assim, a reunião começou, achamos estranho que começou a lotar a sala, porque veio prefeita, veio chefe de gabinete, veio o diretor do hospital, vieram muitas pessoas da gestão municipal, né, só para concluir, presidente, muitas pessoas da gestão municipal, mas depois nós percebemos que havia outro interesse por trás disso. Muito obrigada. Vereador Euclides Tizian. Senhora Presidente, a mesa, senhores vereadores, vereadora, funcionários da casa, nosso jurídico Felipe, pessoas que nós visitamos, já foram alguns citados, mas o Paulo Link, que está lançando o seu segundo livro, sua esposa, o Jacó, o André, nomear só alguns que a gente não sabe o nome de todo mundo, mas tem. Então já vamos. Eu tive domingo de noite no hospital, passei a noite lá, deu uma subida de pressão, mas eu quero agradecer aos médicos e funcionários também, que fui muito bem atendido, passei a noite lá e fui bem atendido lá. Então acho que o hospital ia fechar, mas tá muito bom aí. Como o foco é saúde, eu não sei por que a nossa saúde está nessa situação. Por que não poderia voltar de novo a ser dirigido pela prefeitura com pessoas concursadas? Aonde estão aquelas pessoas concursadas que, quando o nosso saudoso Toco era prefeito, que era tudo funcionários da prefeitura, pessoas concursadas, médicos concursados, como funcionava tão bem? Por que hoje nós estamos nessa situação? Porque é tudo terceirizado, e vocês sabem que terceirizado as pessoas que terceirizam a saúde, elas umas empresas, e essas empresas, além de ter os seus funcionários, elas têm que ganhar lucro. Então sai do nosso dinheiro. Por que nós não podemos fazer concurso público? Porque muitos ainda estão concursados nos postos de saúde que não precisariam estar, estão sobrando nos postos de saúde. Tem gente sobrando nos postos de saúde. Então, traz para o hospital de novo
e bota um diretor lá que conhece e faça funcionar. Eu duvido que vai custar muito menos. E por que funcionava tão bem naquele tempo? Vereador, dá uma parte, vereador, posso lhe ajudar um pouco? Não, o que me chama a atenção, quando a ISEB estava lá, uns 3, 4 anos atrás, nós tínhamos 70 enfermeiras lá no hospital, ajudando, eu não sei onde é que foram parar, né? Realmente o que o senhor está falando. Pois é, tiraram aquelas concursadas todas, sumiram do hospital e foram parar nos postos. Eu não sei fazendo o quê, porque nos postos já tinha pessoas. Então foi colocada essas concursadas, enfermeiras e técnicos de enfermagem, e essa gente toda. Por quê? Por que não possa voltar de novo a ser comandado pela prefeitura? Que os custos devem ser bem menores. Que quando o Toco estava lá, estava tão bom. Antes do Toco também, quando o Nestor era prefeito, e o Renato era prefeito, o Frederico era prefeito, tudo funcionava. Terceirizaram, porque o terceirizado, eles ganham muito lucro, e as falcatruas acontecem. E se for da prefeitura, aí não tem como fazer assim, passar a mão no dinheiro, porque ali é mais controlado. É pessoas concursadas, pessoas sérias, diretor que entenda, que sabe trabalhar, que entende sobre isso. Concurso médico sai mais barato do que hoje tu pagar um médico que custa muito mais porque é terceirizado. A empresa, além do lucro da empresa, os médicos também. Vereador. Quem é que iniciou, qual é que foi o prefeito que iniciou a terceirização? Foi o Valdir, mas foi aprovado aqui até por maioria, alguns votaram contra. Então por que o bloco cirúrgico não está funcionando? Já faz 3, 4 anos que o bloco... Por que o bloco cirúrgico não funciona ainda? Tem goteira, porque tem uma goteira. Não faz isso comigo. Me dizer que é por causa que existe lá, que não está funcionando, que eles não que a fiscalização não libera porque não está ainda, tem uma goteira lá. Não, para com isso. Então é uma coisa assim muito, muito, muito triste. Eu acho que é muito triste. E eu quero que alguém prove o contrário, que eu esteja errado nessa situação. Que se não der, faça uma fundação que nem o Hospital de Novo Hamburgo, o Geral. É uma fundação. Está funcionando. É dirigido pelo hospital, pela prefeitura. As pessoas que mandam lá é da prefeitura. Só tenho aquele minuto. 1 minuto para encerrar. Então, tem aquelas pessoas que comandam lá, que é comandado pela prefeitura, pelo prefeito que coloca lá as pessoas que mandam. E contratam por intermédio de uma fundação. São pessoas que eles fazem um cursinho para elas poder ir trabalhar. Elas têm que fazer um cursinho para poder trabalhar nesse hospital geral. Então, é tudo controlado. Por que aconteceu esse jogo tudo? Por quê? Porque não tem controle, porque é terceirizado. Quem manda lá é os terceirizados, não é a prefeitura, não é o hospital. Então, esse é a minha indignação é por isso, que eu acho que deveria ter voltado. Nesse momento, passa a presidência dos trabalhos para o vereador Lotário para poder fazer uso da tribuna. Cedido, vereador. Senhor presidente, dispenso os cumprimentos por já tê-los feito. Só para complementar que o vereador Gringo falou aqui, que concursados é mais difícil, né, de cometerem equívocos, para não falar em passar a mão, mas nós temos concursados hoje indiciados no nosso município, infelizmente, né. Eu acho que a fiscalização tem que ocorrer e o cumprimento das leis, elas têm que ocorrer tanto no serviço terceirizado quanto no serviço público. Aí ambos vão dar o resultado que a gente precisa. E é isso que falta. Fiscalizar os contratos, maior rigor
no cumprimento dos contratos, que se tiver rigor na fiscalização... por favor. Por que aconteceu que os concursados entraram no esquema? No esquema dessas pessoas que são terceirizadas, que conseguem conversar com as pessoas e tirar junto também, com... Né? Também. Eu sou uma das maiores defensoras aqui do funcionalismo público. Já várias vezes defendi isso, né? Que o serviço terceirizado, ele não traz um bom retorno para a qualidade do trabalho que o serviço público exige, da continuidade do trabalho que exige. Mas eu acho que se houvesse uma melhor fiscalização, teria a chance de também, né, poder dar certo e poder vir melhor contribuir com o serviço público. Até deixo aqui uma sugestão para a comissão, porque nós tivemos mais funcionários indiciados, né, que não estão ali, né, nos que foi citado no ofício, e eu acho que até encaminhar solicitando ao executivo que providência se já foi aberto a sindicância com relação a esses funcionários, ou talvez até um pedido de informação com relação a isso, porque certamente deverá ser aberta. Até agora eu não ouvi nada em relação a isso. Me permite, presidente? Por favor. Em relação a este ofício, ele foi encaminhado porque esses servidores estão afastados do trabalho, né, e recebendo já há muitos meses, continuam recebendo seus salários e não estão atuando. Né? E na época... da investigação, foi aberta uma sindicância. E está parada. E a sindicância ela tem um prazo, conforme consta na Lei 1041, quer dizer, esse prazo já se excedeu, né? E nós não temos resultado ainda dessa sindicância. Mas acho que também concordo com a senhora. Que tem que ser aberto para todos os indiciados, né? Eu acho que isso é de praxe, a gente tem que acompanhar para ver se já foi aberto, porque até então eu não vi nenhuma notícia sobre isso. Uma das coisas, até na reunião de hoje de tarde, que a própria, né, vereadora Márcia perguntou para a secretária se há interesse em ampliar o hospital, né, e para retomar a maternidade. Então, assim, há interesse da gestão em ampliar. A gente sabe que os custos são altos, né, e a gente precisa também da parceria de todos para buscar emendas, para buscar... e eu acho que a gestão tinha que se mobilizar no sentido de buscar recursos com o próprio Ministério da Saúde, né, para ampliação do hospital. Porque a única forma de manter e melhorar e qualificar o atendimento é através da ampliação. Eu não sei se já existiu algum estudo sobre isso, mas provavelmente sim. Né, que eu até sei que o Conselho Municipal até tinha alguns estudos em relação a isso, mas a única forma de qualificar vai ser através da ampliação, porque o hospital é pequeno, precisa ampliar para a gente poder qualificar e melhorar. A gente já deu aqui nessa casa várias sugestões para ampliação. E, embora tenham saído muitos funcionários do hospital, muitos se aposentaram. E todos eles foram absorvidos pela rede, muito bem absorvidos. Então, os funcionários que tem hoje nas unidades de saúde, eles têm demanda por trabalho, sim. Tem visita domiciliar. Hoje, só a sala de vacinas de uma unidade que atende mais de 3.500 pessoas por mês, que é a Unidade de Saúde Bela Vista, ela tem mais ou menos a mesma média de atendimentos que o posto central e o posto do Rincão 2, que acho que é o que mais atende, são as unidades de saúde que mais atendem no município. Só na sala de vacina é necessário 2 técnicos de enfermagem, porque não dá conta da demanda de trabalho que tem hoje. É muita informação, é tudo informatizado. Então, esses funcionários foram, sim, muito bem absorvidos. Eles têm necessidade, sim, de toda essa demanda de funcionário. Era uma demanda reprimida das unidades de saúde e que, embora, né, a gente não quisesse que o hospital tivesse sido terceirizado, os funcionários vieram, sim, muito bem-vindos às unidades, porque a gente tinha essa demanda reprimida pelo atendimento, principalmente de técnicos de enfermagem.
nós temos visitas domiciliares, precisa de técnico de enfermagem para isso, sala de vacinas, acolhimento é feito pelos técnicos de enfermagem também. Nós tínhamos um técnico de enfermagem, por exemplo, na unidade de saúde de Bela Vista, que acompanhava as visitas dos agentes de saúde. É uma demanda enorme por visitas domiciliares. Então, esses funcionários foram, sim, absorvidos pela rede e muito bem absorvidos. Mais 2 minutos, vereador, sobrou do meu. Sim, Pode ser? sim, pode ser. Obrigada. Então, esses funcionários não estão sobrando, pelo menos não nas equipes que eu conheço. Por favor. Permite uma parte, vereadora. Eu acho que ainda para reforçar é importante, né, de dizer de que, inclusive, foram chamados mais 10 técnicos de enfermagem agora, né, para trabalhar na nossa rede de atenção básica, em função do baixo número desses profissionais atualmente atuando. Mesmo que tenham vindo, então, vereador, nós não temos pessoas sobrando na nossa rede. Né? Muito pelo contrário, agentes de saúde de 45, nós temos 27 hoje. Existe ainda uma carência de profissionais. O que às vezes falta é espaço nas unidades de saúde, que tem unidades de saúde que precisam ser ampliadas, e que daí a gente fica se batendo lá dentro por falta de espaço, mas a gente atende, se for preciso, inclusive nos corredores. Gostaria também aqui, para finalizar, de agradecer aqui o Hector, a Nadir, da Vic Center, por um convite e pela atuação, né, da academia, aqui muito preocupada no mês da mulher. A gente teve uma atividade na Top Fit, onde eu participei, mais a nutricionista Elisandra e uma professora de educação física, Bruna, falando sobre saúde da mulher. Essa parceria muito importante, né, de se trabalhar a saúde da mulher no Outubro Rosa. Essa preocupação veio muito bem a calhar, né? A gente fez essa parceria, foi muito bonita a atividade, muito obrigada pelo convite. As mulheres que estavam lá saíram muito satisfeitas. É minha área de atuação como enfermeira, eu fui lá como voluntariada, mas fiquei muito feliz, né, pela atividade, e acho que essa contribuição, assim, também nós teremos mais vezes. Me prontifico sempre que precisar, né? Não só a Vic Center, mas a outros estabelecimentos que queiram fazer qualquer atividade, a gente está sempre à disposição. Parabéns pela iniciativa. Obrigado, vereadora. Devolvo os trabalhos à presidente. Obrigada, vereador Lotário. Valdecida Vargas. Cumprimento a presidente, os demais membros da mesa, os colegas vereadores, a Márcia, a vereadora, Dr. Felipe, os funcionários da casa, a imprensa, secretários, o André, o Dalvani, o Gregory, a quem também agradeço já, o Gregory, porque está se esforçando bastante e também tem me atendido os pedidos que tenho feito lá. Gregory, obrigado. Ao menos alguém lá dentro está me auxiliando, porque é o nosso trabalho e teu também, então obrigado. Também cumprimento o seu Paulo Link, quero parabenizar pelo 2º livro e desejar sucesso para o senhor e toda a família junto, que tenha, né, êxito nessa novo lançamento, né, e tenho certeza do sucesso. Seu Nestor Trai, perfeito Nestor Trai, presente aí também, escritor, fica o nosso agradecimento. Tarcísio, nos visitando essa noite também, demais pessoas, o Jacó, enfim, a todos aqui presentes nessa noite, muito obrigado pela presença. Cumprimento também o pessoal que nos assiste pelas redes sociais. Venho aqui hoje agradecer a nossa Guarda Municipal, né, por ter feito brilhante trabalho também no nosso município, inibindo a ação dos marginais que vêm no nosso município fazer nossas visitas que ninguém gosta, né? E também, onde eu agradeço esses bravos agentes de segurança do nosso município, eu gostaria de fazer mais uma vez aqui um pedido, né, para a secretária de segurança do município de Estância Velha, que, por favor, né, olha aí, ó, falando na guarda, está aí um colega da guarda chegando aí, a quem também então estendo que passe aos demais colegas dele, o Everton, esse meu elogio à guarda pelo trabalho. Mas também sugiro
né, que a Secretaria de Segurança Pública tome providência o quanto antes, de botar alguém, né, que ficar alguém cuidando do setor de monitoramento, que tinha que ter, tinha que funcionar esse trabalho. Isso para nós é essencial para o município. Isso tem que funcionar. Tem que ter alguém ali de plantão. A gente teve, até acompanhei um trabalho, foi na tarde de ontem, o cara fez um latrocínio, roubou um carro, sequestrou a família lá, tomou o carro, sei lá, enfim, e teve circulando no nosso município, né? E a pessoa tinha um aplicativo, né, estava ligado o celular de um Uber, e aí acompanhou a circulação no nosso município. Então isso aí, e foi logo passado nos nossos grupos. Então, aonde tem central de monitoramento, daqui a pouco as viaturas estão na rua, estão ocupadas, não está chegando para eles. Se tivesse alguém ali passando isso, eles não estariam passeando ali, a nossa guarda estaria esperando eles já na entrada do nosso município. E cercando também as saídas, né? Então, tudo que nós pudermos usar hoje para favorecer a nossa guarda municipal, para dar condições para eles trabalhar, gente, nós temos que fazer no município. Que perdoe o colega vereador, que é do PSDB, isso aqui não é por partido, mas aonde o Sartori vinha que o gringo estava certo, sim, eu ainda continuo afirmando, fazia um bom trabalho, tentava fazer o melhor, e não é fácil. Está lá e desejo que o Eduardo Leite consiga a fazer isso, mas a gente sabe muito bem que está difícil, não só para o município, para o Estado também, presidente, para manter as contas em dia. E isso não está sendo diferente do que o Sartori estava fazendo antes. Hoje está mais grave a situação, e lamento muito pela situação de hoje, e temo muito também que possa piorar. A gente sabe que é terrível, é ruim, quando na nossa segurança pública a reação que dá é tentar acalmar ou fazer protesto, deixar de combater o crime por falta de salário em dia. Mas quem vai pagar isso aí muito caro é nós, a comunidade, as famílias. E a gente está notando isso no dia a dia. Onde a gente acompanha as notícias, que o pessoal está triste, está chateado. Parcelar salário é ruim. Diz que estiver recebendo, gente. Nós temos que não podemos deixar de fazer o nosso trabalho. Então, por isso que eu peço o carinho do executivo, da gestão, dar essa atenção, buscar a dar condições melhores para a nossa guarda municipal, que eles são. Só concluindo, presidente. Sim, um minuto. Dar condições para conseguir fazer esse trabalho que estão fazendo para nós. Que nós, do município de Estância Velha, nós ainda, mesmo o que tenha acontecido aqui dentro de Estância Velha, nós ainda temos uma guarda que atua, é atuante, que está fazendo um bom trabalho. Mas aonde nós conseguirmos fazer melhor para eles, eu tenho certeza que nós vamos ter melhor trabalho por eles, para nós. Que infelizmente a gente está acompanhando aí no bairro Rincão, por exemplo, colegas e senhores, próximo à BR-116, tem os bairros dos lados ali que tem bastante movimento, são bairros grandes. Nós estamos pagando na pele, nós estamos vendo, acompanhando dia a dia ali, essa tristeza que é. Tu me cede, colega, 2 minutos do 2 passos, é isso? Peço então, e agradeço ao Sérgio. Então a gente vê no dia a dia ali, isso é um absurdo, gente. Famílias no sair de casa está sendo abordado em plena luz do dia, né? Eles não estão olhando, eles não querem saber se tu tem uma criança num banco de trás, se é bebezinho, se é criança de 3, 4 anos, eles não querem saber. Eles peguem, levem junto para facilitar a fuga, para que a polícia seja avisada, para que não sejam alvejados. Então, infelizmente, está de mal a pior, né? A criminalidade tem aumentado e muito. Então, a gente pede aí que a nossa guarda continue fazendo esse bom trabalho para nós, Estância Velha, e também tem a parceria deles. Nós aqui, da região de Novo Hamburgo, Estância, a nossa brigada aqui em Novo Hamburgo, eu acompanho isso. Eu sei que, na medida do possível, estão buscando, estão correndo atrás e estão combatendo. Mas o meu medo é que daqui um pouquinho vem mais de fora, vem de longe as ordens e o pessoal mesmo se desanima. Então, a gente tenta, de uma melhor forma possível, auxiliar
E o mínimo que se deve fazer, nós como gestores, como legisladores, é buscar apoiar e buscar que o Executivo valorize essas pessoas que nos podem passar um pouco mais de tranquilidade. Na saúde, já que tem esses segundinhos, eu gostaria de dizer que sempre é possível fazer melhor. Infelizmente, a iniciativa de terceirizar, ela em qualquer situação, ela jamais vai dar melhor lucro para o município. Saúde nunca vai dar lucro, é notório. Mas que se pode fazer melhor, teria sim que ter mantido antes de terceirizar, Gringo e Dudu, e colegas vereadores, manter com pessoas do nosso município que seja concursado. Infelizmente não foi, mas concursado ou não concursado, a pessoa que está no poder tem que ter pessoas de alta confiança, ou menos políticas. Pessoas escolhidas por melhor para a comunidade. Aí sim nós teria melhor Encerrou, proveito. vereador. Obrigado a todos, obrigado, presidente. Vereador Sérgio Verle. Vê com o teu partido, meu. Boa noite, presidente. Boa noite, colegas da mesa, vereadores, nossos colegas de trabalho, vereadores, pessoas na casa, o Jacó, o André Fleck, nosso secretário, e amigos em geral. Assim, eu concordo aí com o Django aí, nós temos que cada vez ter mais, exigir mais a parte da segurança mesmo. Isso aí tá muito difícil, né? A gente vê muitos casos aí nas reportagens aí, e vê o belo trabalho da nossa guarda, que está aprendendo muito, né? Eles estão presentes hoje aí, eles estão aprendendo bastante. Isso é um orgulho ter uma guarda presente, né, no município, fazendo de tudo que é bom, né? Para manter a ordem aí, porque tá difícil. Também gostei hoje aí que o nosso colega Carlos Boni aí falou da nossa, temos que unir aí, temos que começar a trazer melhorias, trazer os apontamentos, mas também trazer as soluções. E tentar buscar mais aí, junto, mais coleguismo, né? Para ver se nossa cidade anda melhor, né? A intenção, eu acho que de todos que estão nessa casa é isto. A gente buscar mais, tentar mais. Errar é não errar, tentar não errar. Mas a situação é que às vezes algumas decisões têm que ser mais pensadas, sempre. O Gringo falou muito do hospital aí. O hospital, estive lá na par quando foi transformado em setor privado, né? Então a gente tinha essa dificuldade na época que eu me lembro, quando foi iniciado os pensamentos, ele não tem tamanho mesmo. O hospital nosso não tem tamanho para dar todas as condições. A Márcia Ribeiro sabe, né, Márcia? Nós temos que ter fluxo dentro de trabalho, ter espaço para poder atender as pessoas, ter espaço onde botar maquinário. Então nós estamos muito devagar, não é dessa gestão, não é da outra e não é da outra. Já vem vindo há um tempo atrás isso aí. A gente vê até o Gringo falou que o geral, mas olha o geral, o que cresceu o geral? Nós não crescemos. Nós ficamos parados no tempo. E não é de uma gestão. Então a gente não adianta agora culpar uma ou outra, nós temos que olhar para frente, né? E esse é o que nós temos. Nós, como vereadores, e como administração e como população, temos que pensar no futuro, que a população vai aumentar. Há tempo atrás, quando se falava, era 30 mil, era 20 mil, agora é 50, né? A tendência é crescer mais, então nós estamos correndo atrás. Da minha parte, como vereador cidadão, eu quero que a nossa cidade olhe mais agora para a saúde. Que já há um tempo atrás já se falava muito, mas cada vez os planos de governo dos nossos prefeitos têm que ser em cima de saúde. Eu acho que o restante vem junto, tendo saúde e tendo um caixa bom, nós vamos ter uma cidade melhor. Agora eu quero agradecer a algumas coisas que aconteceram esse fim de semana, né?
Eu estive presente na festa ali na Santo Antônio, que teve uma parceria da Pastoral da Criança com a assistência social. E teve teatro do Teleco, e queria agradecer por aqui, né, agradecer muito a ele, porque ele veio e trouxe uma boa festa junto com as crianças lá, apresentou, não queria mais parar, já estava 40 minutos, e nós tivemos que parar, porque o pessoal, a gurizada quer o cachorro quente, né, quer o algodão doce. E foi muito bom. A Pastoral da Criança é da Igreja Católica, né? Deve ter aqui no centro, lá no Rincão é separado, né? E foi muito, muito, muito bom. Eu agradeci a todos os doadores do cachorro quente, algodão doce, o Rotary, que também esteve presente lá, fazer uma aulinha. Então, a situação tem... Também queria falar mais uma coisinha que hoje teve a entrega do PAIF, né, do PAA, lá no Lago Azul. E isso é uma coisa que é feita já há um tempo, já na nossa cidade, volta e meia a gente está aqui, vem e fala. É a programação de aquisição de alimentos da agricultura familiar. Ele beneficia o agricultor, em primeiro lugar. Tem mais 3 minutos. Mais 3 minutos. De liderança. Eu queria falar das entidades que recebem do PAA. O hospital é um dos que recebe também. E isso está sendo muito... A gente só vinha aqui criticar. Até hoje eu gostei da palestra aqui, que não está sendo tanto criticado. Se nós buscar um caminho bom para a nossa cidade, todas essas coisas vão melhorar. Gostaria até que nossos vereadores, quando tivesse o PAA, fosse lá ver. Eu convidei o Django hoje. Eu convidei, porque a gente tem que ver também, tem coisas que tem que melhorar, com certeza, mas tem coisas que está sendo feito bom. Então, eu gostaria que vocês fossem ver a distribuição, porque está aberta a secretaria para ver isso. Pelo menos quando eu estava na secretaria, estava aberta. Então, eu quero que vocês vão olhar lá. Eu até peço, me diga, vão lá junto, Sérgio. Eu vou junto com vocês, acompanhem lá. Eu acho que vocês são bem-vindos para ver como é que funciona a distribuição. E até as opiniões de vocês, que é muito importante. Podemos melhorar aqui, não está bom aqui. Então, a gente distribui por dádivas, por Luz da Madrugada, por Lar dos Idosos. Liga do Câncer não é assistencialismo isso aqui. Isso aqui é um programa do governo federal. É verba destinada, não passa pela nossa cidade. Vai direto para o agricultor, está beneficiando o nosso agricultor lá em cima. Está beneficiando ele a poder fazer um produto bom para ser distribuído na nossa cidade. Então, tem coisas boas. Então, é isso que eu tenho hoje para dizer. O Paulo aqui está hoje também com o seu livro. Nós também temos netos, né? Está nervoso? É normal. Eu também tenho neto, mas a gente também tem as nossas lições de vida com os netos, né? Tá de parabéns aí por mais um livro. Eu estive na outra vez que tu fez o outro livro que tu apresentou aqui. Então, obrigado a todos e uma boa noite, que todos voltem com Deus para casa. Vereador Diego Francisco. Ao cumprimentar então a senhora presidente, Veridiana, cumprimento também o colega vereador da mesa, Lotário. Já solicito meu espaço de liderança, se eu passar aqui nos 5 minutos. Concedido. Cumprimentar a mesa, cumprimento os colegas vereadores, colegas funcionários dessa casa, em nome do André, a todos os funcionários do Poder Executivo, a imprensa. Cumprimento aqui também o Daniel, hoje representando o CDL, seu Hector da Fix Center, ao Paulo Link Família, pelo livro, o Jacó, funcionário voluntário da saúde, sempre contribuindo para o município. Cumprimento aqui também meu pai, que tinha perdido o endereço da Câmara nas últimas sessões, mas achou de novo, aqui está ele frequentando, obrigado por ter vindo. A Rosane do sindicato, Beatriz da ASP, o ex-prefeito Nestor, professora Hildegard, minha professora do 8 de setembro, e cumprimento aqui também o Everton,
né? E eu esqueci o nome do colega. Gilmar, da Guarda. Parabenizo o Everton e o Fernando pela formação que eles estão tendo, né? Que estão se formando para trabalhar com cão aqui na Guarda Municipal. Então, esse era um desejo antigo e, se Deus quiser, em breve aí a gente vai estar contando com um canil dentro da Guarda, né, Everton? E a gente sabe os benefícios que o cão tem para trabalhar com a polícia. Feitos os agradecimentos aqui, eu inicio hoje, então. Anotei muita coisa que a gente vai ficando por último, a gente vai anotando tópicos aqui, porque a gente não concorda, tem um ponto de vista diferente e, no final das contas, eu risquei porque era muita coisa, eu não ia falar o que eu queria. Mas acho interessante, quando o vereador Sérgio veio aqui, disse que é olhar para frente, né, Sérgio? Resolver os problemas. Eu fico surpreso, e da mesma forma que fico surpreso, um pouco triste, com algumas pessoas que vêm aqui, né, que ganham um rico de um subsídio, com toda essa estrutura maravilhosa que vocês estão vendo aqui, e só conseguem falar de problemas de 2, 3, 4, 5 gestões para trás. Eu não sei se caiu a ficha, mas nós fomos eleitos para resolver os problemas, né? Poder legislativo para ser fiscal, para trazer ideias, para apontar problemas, e o poder executivo para executar, para realizar esses problemas, essa melhoria. Então, fica aqui a minha dica, que nós fomos eleitos. Se tem problema de gestão de 2 vezes, 3 anos para trás, ou 4, ou 5, ou 10, eu acho que a gente tem que resolver, a gente tem que pegar os atuais problemas, resolver eles e entregar uma melhora de serviço para a população. Para isso que a gente foi eleito, para isso que a gente ganha subsídio. Não é para vir aqui e ficar chorando leite derramado. Dito isto, quero falar hoje de um tema, eu aproveito essa oportunidade que a gente tem para falar de uma situação que vai linkar outra depois, mas também para passar uma mensagem para todos vocês. No final de semana, no Oktoberfest, a gente teve o Alok, para quem não sabe, não acompanhou, né, no Oktoberfest Igrejinha, uma festa, é cultura, né, lá é o poder público que organiza, através de um grupo. Então, o Alok veio, DJ Alok veio, fez o show, e aí ele foi conhecer um pouquinho mais da festa, e aí disseram para ele que a Oktoberfest Igrejinha tem 3.000 voluntários. E ele disse, então eu sou 3.001, porque o meu cachê do meu show eu vou doar para essa causa que vocês têm aqui. E aí no final, eu busquei aqui rapidinho, em 2018 o resultado da Oktoberfest foi de 2.300 milhões, esse foi o lucro, revertido para 87 entidades, entre elas o Hospital Municipal, Segurança Pública, melhorias no próprio Parque do Oktoberfest e, inclusive, repassaram dinheiro para a região. Então, a gente tem que copiar o que dá certo, né? Porém, em contrapartida disso aqui, dessa cultura, desse bom resultado que a gente tem, nós tivemos hoje também, hoje, nos últimos dias, o MC Guimê, não sei se o MC Gui, perdão, se alguém acompanhou, que é um MC, né, muito famoso no Brasil. Eu aproveito esse espaço para passar essa mensagem. Ele filmou uma criança lá na Disney, que a criança não tinha sobrancelha e parecia que o cabelo dela era uma peruca, que era um cabelo horrível. Então ele filmou e deu muita risada. O que eu quero dizer para vocês e para quem nos assiste em casa? Aquela menina, ela estava passando por uma situação, ela está fazendo quimioterapia, porque ela tem câncer. Então ela está, né, numa luta diária. E ela estava na Disney para esquecer aquele problema e para tentar curtir um pouquinho da vida. E aí a gente tem um ídolo brasileiro, que para mim não é ídolo, é um idiota, que vai ali e grava e que zomba da dor do próximo. O que eu quero dizer com isso? A gente não conhece as pessoas que estão aqui, ou na rua, ou quando a gente está em casa. Mas cada um tem uma história, cada um tem uma luta, tem uma dor. E que com isso a gente aprenda a ter mais empatia pelo próximo, a respeitar as pessoas. A gente não é obrigado a saber da história do outro, mas a gente é obrigado a respeitar. Então eu aproveito esse espaço aqui, que é muito nobre, que tem muitas pessoas assistindo, e que a gente reflita sobre essa mensagem, né, sobre esse acontecimento. Dito esta mensagem, o poder, então, da importância, volto a falar da Oktoberfest, de trabalhar a cultura, de dar continuidade no que vem dando certo. Isso eu falo quando troca a gestão de um governo para outro. Muitas vezes a gente vê, né, um governo que a primeira preocupação é cortar os legados da gestão passada. Não, se dá certo tem que continuar, tem que mudar o que está dando de errado. Então, sobre a cultura, aí é que eu queria entrar na cultura, falando de Oktoberfest, festa, que o espaço cultural, ele está alugado desde dezembro aqui em Estância Velha, dezembro de 2018, em torno aí de 10 mil mensal.
E hoje eu estive lá visitando esse espaço cultural, que ele ainda não tem luz, mas não funciona na sua totalidade, estão instalando lá. 10 mil mensal, mais as reformas que estão sendo feitas lá, mais os funcionários cheios de vontade, pessoas competentes, capacitadas, que querem ensinar, que querem colaborar para a formação de um cidadão melhor através da cultura, não está sendo bem utilizado. Porque a prefeitura primeiro alugou e depois se pensou o que ia fazer. Dá para fazer, não dá para fazer, vamos alugar. Resumindo, a gente está entrando no mês de novembro e eles estão atendendo mais ou menos 260 crianças. Mais ou menos, contando com as escolas municipais. Então esse número, quando se reflete lá no nosso centro cultural, no nosso espaço cultural, ele cai para menos da metade talvez. Só que em 2016, quando o espaço era lá no Novo Sol, foi de um ano, foi até uma coisa bem rápida, lá eram atendidas 870 crianças por mês. Aqui no centro, que iniciou em 2017, com aquela casa precária, caindo os pedaços, a vontade dos funcionários era tanta que desse certo, e deu certo, que chegaram a atender mensalmente 1.200 a 1.300 crianças. E agora nós temos baita de um espaço que não é utilizado. A gente está pagando aquela estrutura, está pagando a reforma para não usar. E aí você sabe no que impacta isso? Na falta de recurso público. Aonde? É na Secretaria da Segurança, é na Secretaria de Obras, é na Secretaria de Saúde. E digo mais, e é no FAP municipal, que contribui, esse desgoverno que a gente vê em 2017 e 2018. Por que eu digo isso? Porque ontem esteve aqui na Câmara a secretária da Fazenda, a Vanessa, e o Gabriel, a qual eu agradeço muito que eles vieram e se disponibilizaram a responder algumas coisas algumas dúvidas que a gente tinha. E o FAP, que é um dado muito alarmante, eu imaginava sim que estava atrasado, a todos vocês concursados e aposentados do município de Estância Velha, desde junho de 2019 não é pago. Desde junho de 2019. Isso são 650 mil mensais, o valor base. Mais os juros que o município vai pagar, a gente está falando mais ou menos de 3,5 milhões até agora, até hoje. Sendo que em 2019 nós ainda temos novembro e dezembro. Então, tem pessoas que se preocupam em falar da época do Toco, do Valdir, não sei o quê, mas esquecem que agora, o problema é agora e a gente tem que resolver agora. Que a gente ganha um rico de um subsídio para trabalhar, para resolver, para cobrar, para levar soluções. Não é para passar a mão na cabeça de ninguém, é para trabalhar. Vereador, dá uma partezinha. Por gentileza. Não, eu não quero ser grosseiro contigo. Tu já falaste que não podíamos rever os prefeitos anteriores, mas na outra legislatura do seu prefeito também foi feito um financiamento de repasse que não foi pago todo de uma vez. Então, a gente nota que todo prefeito tem problema com esse dinheiro do repasse do FAP, Claro que foi pago, tudo bem. O que vai acontecer agora, a pergunta que eu fiz segunda-feira para a Vanessa, que esteve aqui, quando chegar em 6 meses, ela pode fazer um parcelamento e tenho certeza que esse parcelamento vai vir para a nossa casa. Entende? Então, é de gestões passadas também, não é só de agora. Me perdoe. Tá, concluído. Depois o senhor fala, só para não perder a linha de raciocínio, vereador. Sobre o FAP, é dinheiro que vai ser reparcelado e que poderia ser pago qualquer outra obra ou melhoria na cidade. Mas não. É dinheiro que a gente vai reparcelar para pagar o fundo de aposentadoria e pensão. Se foi problema das outras administrações, a gente não tem que repetir o erro. Eu pego como exemplo aqui o problema que deu aqui na saúde, que foi muito falado, de concursado, não ser concursado. A pessoa, quando ela é sem vergonha, não precisa ser concursado ou não. A oportunidade faz o ladrão. Nada indiferente de ser concursado ou não. Tem pessoas aqui no Hospital Municipal, que hoje é terceirizado, os funcionários, que atende tão melhor ou tão bom quanto ou melhor um concursado. Tem concursado que se doa muito para o seu emprego. Tem concursado que vai ali só para ganhar o seu salário no final do mês. Assim como os terceirizados, e que ganha menos às vezes que um concursado. Então, eu não sei onde é que algumas pessoas querem chegar com a discussão, e eu não vou lhe dar mais a parte para ninguém, porque vai dar 15 minutos minha fala livre. Não, vereador. Não dou. Um minutinho. Não dou porque eu não citei, senhor.
os 5 milhões de... os Por 5 favor, milhões vereador, do tem É que questão de respeitar, ordem, se o vereador não vereador. deu a parte. O senhor é vereador há melhor 40 do anos, não aprendeu ainda, e eu solicito meu 1 minuto, como os outros vereadores, para concluir minha parte, presidente. Sim, concedido. Muito obrigado. Então, vereador. Mas não importa, Vereadores, vereador. eu vou interromper a palavra. Obrigado. Então, o que eu quero dizer? Né, com os erros das gestões passadas, a gente deve de aprender, a gente não deve de copiar eles. E digo mais, quando o senhor fala aqui que a gente vai reparcelar, colega vereador, em 2017 nós tivemos 2.800.000 de insuficiência financeira. O município gastou 2.800.000 a mais do que arrecadou. E em 2017, isso. Em 2018, foram 4.600.000. E em 2019, foram 6 milhões, até agora, até agosto, 6 milhões que o município está gastando a mais do que está arrecadando. E aí a gente vai parcelar essa dívida também? Não vai. Então deve existir uma melhor gestão para se aplicar aonde é preciso, na saúde, na segurança e na cultura e na educação. A todos agradeço, peço desculpa por alguma coisa. Uma boa noite e um bom retorno. Encerrado, então, a palavra livre, eu vou convidar o nosso ilustríssimo escritor Paulo Link para poder fazer uso da tribuna pelo prazo de 15 minutos. Então, pode realizar a sua explanação, senhor Paulo, sobre o seu livro Convívio com os Netos. E desde já fica aqui um abraço do vereador Felipe Kuhn também, de Novo Hamburgo, que antes fez questão, me ligou e pediu para que ele entregasse. Boa noite, senhoras e senhores, nossos jovens, nossas crianças. Saudamos a presidente do Legislativo, vereadora Veridiana Ferraza Monteiro, a mesa diretora, os demais vereadores aqui presentes. A quem agradecemos pela acolhida, né, nessa noite de 22 de outubro de 2019, e a todos os presentes, a quem também nos assistem pelas redes sociais. A Zemult Editora ocupa inicialmente a tribuna livre para apresentar, então, Paulo Link, marido de Maria Íria, pai da Tatiana, do Marcelo, do Gustavo, avô do Francisco, do Bento, do Vicente. Paulo, que é morador de Estância Velha desde 1965 e antes morava com seus pais e irmãos em Ivoti, onde nasceu em 1952. É formado em Relações Públicas e pós-graduado em Gestão de Recursos Humanos e em Pedagogia Empresarial, tendo atuado em diversas empresas, como ele diz, na administração de pessoas dessas instituições. Já esteve nessa tribuna, lançando o livro Encanto e Lições da Colônia, em 2017. É microprodutor rural, cultivando cactos, suculentas, folhagens e flores em sua floricultura no bairro Floresta. Estamos aqui justamente por um dos cargos que ele assumiu a partir de 2014, o cargo de avô do Francisco, do Bento e do Vicente. Essa nova função lhe trouxe tantos aprendizados que resolveu compartilhar a experiência lançando esse segundo livro, Convive com os Netos. Obra que vai estar disponível para autógrafos, para quem deseja adquirir um exemplar, logo após a sessão aqui, aqui nessa noite. Peço então a vocês uma salva de palmas ao morador Paulo Link e pedimos que venha até aqui ocupar a tribuna livre. Mandrake no relógio. Eu queria, para assim, acalmar os nervos, dizer para o João Godoy, perguntar para ele qual é o melhor bairro da Estância. Eu vou dizer, é o bairro Floresta. Sabe por quê? Porque eu moro lá. Até faço uma enquete, quem é do Floresta, levanta o dedo.
Olha aí, ó. Vocês concordam comigo? Eu? Está decretado. Por maioria de votos. Já que a gente está numa casa que trabalha com votos, quem estiver a favor, levante. Quem não estiver a favor, fique deitado, quer dizer, sentado. Muito bem. Uma brincadeira. Eu queria, sim, dar uma boa noite a todos e saudar a presidente desta Casa Legislativa, que nos acolhe, a Veridiana Monteiro, e na pessoa dela, todos os vereadores. Saúdo as autoridades já mencionadas no protocolo. Saúdo o escritor Nestor Train, e ex-prefeito dessa cidade, grande amigo. Saúdo meus familiares, a Maria Íria, minha esposa, a Tatiana, que por motivos profissionais não pôde estar aqui hoje à noite, e também ao Gustavo, que por motivos escolares está nos bancos escolares. Alguém tem que estudar na família, né? Ao saúdo o Marcelo, ao genro Giovanni, que eu não vi ainda, está lá ele, é o pai do Gustavo, né? Não, o pai do Francisco. Depois que eu perdi os cabelos, eu fico trocando os nomes, mas tudo bem. Saúde a nora Nádia, a vovô Jorge e a vovó Maria, os netos Francisco, Bento e o Vicente. Saúdo os amigos, o Hector, por ter sido citado na parceria que fez aí com... citado antes pela vereadora. Saúdo em especial o amigo Gaspar Brandt, que sempre está presente. Saúdo ao Kleber e a Sandra da Zemulti, que nos assessoram. Saúdo os assistentes do Web TV. Enfim, todos. E saúdo ainda também em especial as nossas irmãs, a Terezinha, a Maria, a Júlia, a Hildegard, o Luiz. Muito bem. Espero não ter esquecido ninguém. Quem a Hildegard está mostrando? Quem? Ah, a Egídia. Sim, a Egídia, a esposa do meu maninho mais novinho, Luiz. Sempre dizem que é um momento de alegria ver os filhos nascer e também ver a chegada dos netos. Eu acrescento que viver o crescimento feliz dos filhos e netos é uma alegria completa. E o momento de apresentar um livro que fala sobre o convívio com os netos, o que será isso? É algo superior ainda. Por motivos especiais, a avó Íria e eu acompanhamos de modo muito direto o neto Francisco, assim como a avó Marília, lá em Canoas, está ao lado do neto, o Bento. No livro, conto com mais detalhes algumas passagens da vida do neto Francisco, hoje com 5 anos. A capa do meu livro foi desenhada por ele. No livro vocês vão ver o que diz, o que fala a capa do livro. Atualmente, as crianças começam a frequentar a escola muito cedo, pois o Francisco, aos 3 anos, iniciou sua caminhada na escolinha no turno da tarde. Assim, num pequeno espaço de tempo, antes de ir à escola, a mãe a 1h tinha que estar no trabalho e o Francisco a 1h30 na escola. Então nós tínhamos uns 20 minutos de convívio muito especial, tipo uma matação de tempo, aquela coisa gostosa. E eu e o pequeno ocupávamos esses espaços com brincadeiras na área em frente à casa. Ele sentado sobre a motoca e eu na escadaria. O menino dava voltas e chegava ao pseudo-dono do mercado, que era eu, para fazer as suas compras. A sua mão estava recheada de notas muito especiais, todas elas verdes, recém-apanhadas.
Vocês entendem isso, né? Vocês foram crianças. E lá vinha ele comprar balas, pirulitos, tudo pago com dinheiro vivo, fresquinho. E numa destas voltas e chegadas, ele chegou na escada e disse para mim, eu tenho um pedido especial. Eu disse, fala, neto, o que é? Ele disse, eu quero comprar um vô. Quero comprar um vô. Eu não tenho a pretensão de ensinar a educar filhos e netos, mas afirmo que é preciso 3 coisas importantes, talvez outras que vocês achem, mas eu entendo assim. Em primeiro lugar, é preciso conhecer o ser humano, desde pequenininho. É preciso ter paciência. É preciso ter disponibilidade. Se dispor a carregar essas coisinhas fofas. Tá? E eu queria dizer para vocês que eu tenho uma linha de ação. Às vezes eles falam assim, quando a gente era pai, a gente não dava bola para os filhos, só se preocupava com trabalho e coisas aradas, né? Agora com o neto é diferente, não sei o quê, bebê, tititi. Eu digo a vocês que eu tenho uma linha de ação. Tudo o que eu queria fazer quando eu era criança, e relacionado à linha de experimentos, geralmente se recebia um não do pai. Quantos nãos, né? Hoje, apoio os netos deixando que construam os seus conhecimentos. Semana passada, Francisco, nós estávamos na estufa trabalhando, e ele chegou e disse, vô, eu quero construir uma coisa diferente. Por favor, me corte um pedaço de cordão. Eu fui lá e cortei um pedaço de barbante. E aí, ele disse, por favor, vô, me alcance a cola. E eu dei a cola para ele. E adivinha o que ele fez? Adivinha o que ele fez? Eu trouxe a obra. Vocês sabem o que é isso aqui? Francisco, vem cá. Ligeiro, vem cá. Correndo. Vem cá. Diz aqui no microfone, o que é isso? Uma pipa. Uma pipa. Olha uma pipa. Assim a gente faz uma pipa. Pode ser a primeira, depois a outra vai ser melhor, tá? Eu ajudo a montar aviões, pandorgas, pipas, ajudo a dar suprimentos para fazer uma sopa. Ele gosta muito de fazer sopa em umas panelas que eu tenho lá na estufa, que eu planto flores dentro. São panelas velhas que eu acho por aí e vou plantando coisas. Depois ele pega as panelas e faz sopa com terra, pedregulhos e casca de arroz queimada, que é o carvão. Quase sempre a sopa fica preta, né, Francisco? Pois, eu queria contar uma outra coisa para vocês. No dia 2 de abril deste ano, nós fomos agraciados com o 3º neto. Vocês já viram ele por aí. O nome dele é Vicente, está lá mamando. Está lá mamando. Ele é o rei do sorriso. Experimentem depois, se ele não pegar no sono, depois daquela canseira lá de... né? Ele é o rei do sorriso. Enquanto a mãe Nádia atende seus compromissos em sala de aula, a avó Íria e eu cuidamos por algumas tardes na semana esse pique-ruxo. Compartilhamos essa tarefa ainda com a avó Maria e o vô Jorge Kohn. Essa vai ser boa. Quem sabe sai um 3º livro aí. Eu convido o Francisco, convido o Bento. Vem cá. Vá, mãe. E agora, mãe? Eu convido o Vicente também para vir aqui, como ele não pode vir sozinho, vai vir a mãe junto. Eu acho que vai dar choradeira. Largou, olha só. Largou gostoso lá. Largou, mas ele já vai ganhar. Então eu vou
eu convido eles para que façam a entrega de um livro para a presidente da mesa. O livro é para a casa toda, para ser lido por todos eles. Viu, vereadora, se tu queres, os 2 que escrevem, eles autografam ele para ti. Mas aí tu tens que dar uma gorjeta para eles, uma bala. Meninos, vamos lá. Francisco, vai lá, entrega. Vai lá, entrega. Vai lá junto, Pedro. Vai lá. Mamãe fica do lado. Agora você pega uma caneta, depois de feita a foto. Olha, assina um nome bonito. Até o livro está autografado na capa já. Vai ali na mesa. Aos olhares do fotógrafo, façam as suas assinaturas. Depois eu vou cobrar. Afinal, eu preciso fazer caixa. Não, mas eu vou cobrar os livros que eu vou vender para vocês, tá? Tá bom? Como é que é? O João de Godoy vai assinar um também. Ele já tem. Ele é muito estudioso, ele já veio lá e comprou um ligeirinho. Viu, Veridiana? Tem que ser bem na calma. Não é? Eles não são vereadores ainda para fazer assim. Mas já estão treinando. Estão treinando. O meu neto Francisco disse assim: um dia eu vou ser importante, não. Como é que ele disse? Famoso. Um dia eu vou ser famoso. Só pelo nome. A mamãe vai assinar no lugar do Vicente. Eu disse que um ia ser padre e outro ia ser jogador de futebol, mas as coisas não estão fechando muito bem. É liberdade de escolha. Então tá. Eu agradeço a vocês. Olha aquela cebola. Parou a cebola? Parou? Mandrake. Funcionou o mandrake. 4 segundos ainda. Não, só agradecer a presença de vocês. O senhor tem mais uns minutinhos aí, pode encerrar à vontade. Só agradecer a vocês. A vida é feita de coisas boas. Basta a gente olhar, né? Basta a gente olhar, abrir os braços e escolher as coisas boas. Nós estamos feitos por escolhas, né? Nós temos direito a escolhas. Então, escolhendo as coisas boas, o resto vai bem, tá? Muito obrigado. Uma boa noite a vocês. A gente que agradece o senhor Paulo, agradece o Francisco, Bento, Vicente, a mãe do Vicente, a todos os familiares, todos que se fizeram presentes aqui essa noite para prestigiar o belo trabalho do senhor Paulo. Muito obrigada a todos e a todas. Parabéns, senhor Paulo, que o seu trabalho sirva de inspiração para futuros escritores aqui em nosso município. Achei linda assim, as suas palavras, até anotei aqui, sobre a importância da gente buscar sempre conhecer o ser humano, de ter paciência e de ter disponibilidade. Para tudo na vida a gente precisa estar disponível. Exatamente, a crescer, a aprender, porque depois que a gente parte dessa vida, o que vai ficar é a história que a gente ajudou a construir. Né? É parte da gente que a gente deu para a história que a gente construiu. Até existe um filósofo, Mário Cortella, Sérgio Cortella, que ele fala que quando ele morrer, ele quer que escrevam na lápide dele: eu não estou aqui. Porque ele quer estar presente na memória das pessoas ou nos atos, né, e nas coisas boas que ele ajudou a construir. Então, acho que o senhor está cumprindo muito bem com o seu papel aqui na nossa cidade. Muito obrigada. Tá? Parabéns a todos os familiares também. Depois nós teremos mais, quem desejar, né, sessões de autógrafo e fotos após agora o encerramento da sessão.
Não havendo mais nada a tratar, então invoco a proteção de Deus e declaro encerrada essa sessão. Convoco os vereadores para a próxima sessão ordinária, dia 29 de outubro de 2019, às 19h.